gente, como para vocês, tudo bem? Esse vídeo agora é a segunda parte, né, da parte de potências, onde na primeira nós falávamos sobre potências, as propriedades das potências com expoentes naturais, e agora nós vamos fazer as propriedades das potências com expoentes inteiros, ok? Então vamos lá. Muito bem. Assim como lá nos naturais, as propriedades aqui das potências, elas, com números inteiros, elas vão ser a mesma coisa, certo? A gente só tem que ter cuidado na hora de fazer as operações. Então vamos lá, a primeira delas. Para a multiplicação de potências de mesma base, podemos escrever a seguinte propriedade. É a mesma de lá, né? A elevado a m vezes a elevado a n é igual a A elevado a m mais n, né? Vamos fazer isso aqui um exemplo com números. Vamos fazer 5, um exemplo aqui, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a menos 6, certo? Como ele está dizendo aqui, ó, as bases são iguais, né? A base 5, base 5, se as bases são iguais, o que é que você tem que fazer? Somente repetir a base e somar os expoentes, certo? Então nós vamos fazer essa soma aqui, 2 mais, e eu vou colocar esse menos 6 entre parênteses, para que a gente entenda aqui a operação que nós estamos fazendo. Menos 6. Isso aqui é igual a 5 elevado, 2 mais menos 6, né? Vai ficar menos 4. 5 elevado a menos 4, certo? Muito bem. Aqui, né, quando você tem uma potência com expoente negativo, gente, quando dá assim, você ainda pode representar isso aqui da seguinte forma, colocar em forma de fração, certo? Toda vida que tiver o expoente negativo, vai ficar assim, ó. Você coloca 1 sobre 5 e o expoente que era negativo ele vai ficar positivo, certo? Também você pode representar assim, aqui fica 4, né? 5 elevado à quarta, assim, com o expoente positivo, certo? Muito bem. Mais um exemplo. Isso aqui foi exemplo 1. E agora vamos fazer um exemplo 2. Exemplo 2. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2. Olha só, repete a base, 10, né? E vai ficar menos 3 mais menos 2. Ok? E aí é só você saber fazer aqui as operações com números inteiros, né? Menos 3 com mais menos 2 vai dar menos 5. Então, você tem 10 elevado a menos 5. Ok? Pronto, vamos lá. Próxima propriedade. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que eu estou achando um pouco pequeno. Vou esticar aqui mais um pouquinho para a gente ver melhor. Pronto. Para a divisão de potências de mesma base, podemos escrever a seguinte propriedade, certo? Olha, na divisão, né, a gente, assim como foi lá nos números naturais, a gente vai só repetir a base, se elas forem iguais, e subtrair os expoentes, certo? Então, a nossa propriedade, deixa eu colocar um exemplo aqui. 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 7, certo? Segundo ele aí, né? Segundo a nossa propriedade, o que é que você faz numa divisão de potência de mesma base? Repete a base e agora vai fazer 4 menos 7, certo? Você sabe que 4 menos 7 é menos 3, então você tem 6 elevado a menos 3, ok? Então você ainda pode fazer essa representação, né? Em forma de fração, fazendo da seguinte forma. 1 elevado a 6. E esse menos 3 aqui, ó, fica positivo. É só tirar o sinal, certo? Toda vida que o expoente estiver negativo, você quiser fazer a representação dele
como um expoente inteiro, basta fazer isso daqui, certo? Muito bem, deixa eu fazer mais um exemplo aqui. 10 elevado a 3, esse aqui foi exemplo 3, né? Exemplo 3. Fazer agora o exemplo 4. Exemplo 4. 10 elevado a 3, certo? Menos 3, né? 10 elevado a menos 3, dividido por 10 elevado a menos 2, ok? Os dois expoentes negativos agora, né? Aí vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 3, menos... colocar entre parênteses aqui para não ficar muito polido de sinal. Olha só, esse menos aqui já é da propriedade, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Você faz na divisão, você faz um expoente menos o outro. Só que quando eu coloquei menos e o 2 aqui já era negativo, fica menos, menos. Você sabe que aqui esse sinal, você vai usar a propriedade da multiplicação, né? Menos com menos dá mais, então você vai ter que 10 elevado a menos 3 mais 2, certo? Porque menos com menos é mais, né? E agora, ó, sinais contrários, né? O que é que a gente faz? A gente subtrai e coloca o sinal do número de maior valor absoluto. 3 menos 2 dá 1, o maior valor absoluto aqui é 3, então vai ficar 10 elevado a menos 1, certo? Se eu quiser fazer a representação dele como fração, eu ia fazer só 1 sobre 10 elevado a 1 positivo. Só que 1 aqui, ó, não precisa colocar, né? Então, você se deixa só assim. Quando o expoente é 1, não precisa. Então, 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Ok? Exemplo 5. Exemplo 5. Nós vamos, ele também pode aparecer assim, ó. 2, né? Ao invés desse sinal aqui, menos 5 dividido por 2 elevado a menos 7. Também pode aparecer assim, certo? E aí, como é que você faz? Olha, esse símbolo aqui dos dois pontinhos e assim é a mesma coisa, gente. Só é a anotação diferente, está representando a mesma operação. Só está fazendo isso representando de forma diferente, né? Mas a operação é a mesma. Então, o que é que a gente vai fazer? Quando vir assim, ó, fração, né, com potência de expoente negativo, você vai repetir a base e fazer o de cima menos o de baixo. Só que como o de baixo era negativo, vai ficar parecido com o exemplo 4 aqui, ó. Então, vai ficar 2 elevado a menos 5, ó. Menos com menos dá mais, vai ficar menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7, sinais contrários, você subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto aqui é 7, né? O sinal dele é positivo. Quando eu subtrair 7 menos 5 dá 2, então vai ficar 2 elevado a 2, certo? Né? Positivo. E aqui acabou, certo? 2 elevado a 2. Muito bem. Próxima propriedade. Deixa eu aumentar aqui também. Ficou um pouco pequeno, para a gente enxergar melhor. Bem, vamos lá. Potência de uma potência, certo? Assim como lá nos naturais, aqui nos inteiros também é a mesma coisa. Ó. Você vai só pegar o expoente de fora e multiplicar pelo de dentro. Então, você tendo... vou fazer aqui, deixa eu ver qual foi o exemplo. A gente parou no 5, exemplo 6. Tá? Vou fazer o exemplo 6 aqui. Exemplo 6. 10, botar aqui entre parênteses, tá? 10 elevado a 3 elevado a menos 2, certo? 10 elevado a 3 elevado a menos 2, eu vou pegar só esse expoente aqui de fora, ó, e multiplicar pelo expoente de dentro, certo? A base é a mesma, né? Você só repete. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6, certo? Porque menos 2 vezes 3 dá menos 6, ok? Exemplo 7. 5 elevado a menos 1 vezes menos 3, ok? Ó, o de fora multiplicado pelo de dentro, né? Vai ficar 5, deixa eu fazer aqui, vai ficar menos 3 vezes
menos 1. Aí você sabe que na multiplicação, menos com menos dá mais. Então vai ficar 5 elevado a 3 positivo, certo? Exemplo 8. Só para a gente fechar aqui e passar para a próxima propriedade. 10 elevado a menos 3, certo? Entre parênteses, né? 10 elevado a menos 3 vezes 7. E aí como é que vai ficar? Ó? O de fora positivo, né? Multiplica pelo de dentro, vai ficar 10 elevado a menos 21, certo? Ok? E aqui você pode representar assim, se quiser. 10 elevado a 21. Em alguns, veja que aqui eu só coloquei um em cima, né? E o expoente, a potência que tinha um expoente negativo, ela ficou positiva aqui embaixo, certo? Em alguns momentos nós vamos fazer atividades em que as potências elas vão vir assim, certo? Em forma de fração, né? Aí a gente vai transformar para ela ficar assim, ó. 10 elevado a menos 21, certo? Também a gente pode fazer a volta, tranquilo. Próxima propriedade é a última desse vídeo aqui, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos aqui na proporção. Pronto. Para transformar a potência de um produto em um produto de potências e potência de um quociente em um quociente de potências, podemos escrever a seguinte propriedade, certo? Aqui já tem duas, né? Porque ela vale para as duas propriedades, mas o que basicamente que ele está fazendo aqui, gente, ó, é o que a gente chama, né? Eu já vi vários alunos até falarem assim também, é a propriedade do chuveirinho, certo? Porque pode perceber que essa potência aqui, isso só vale para quando você tem uma multiplicação de números aqui dentro do parênteses. Se for somando ou subtraindo, não dava certo. Só para a multiplicação e para a divisão que isso aqui funciona. Então, o que é que você vai fazer? Ó? Tá vendo esse N aqui fora? Ele vai... Deixa eu colocar aqui de vermelho, que o amarelo não tá dando para ver, não. Pronto. Ó, esse N, ele vai multiplicar todas as potências dos números que estão sendo multiplicados dentro do parêntese, ó. Esse aqui com esse, certo? Na divisão, mesma coisa. Ele vem para cá, vai multiplicar a potência que estiver aqui e a potência que estiver aqui fora, aqui no outro número também, certo? Então, vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem como é que fica. Vamos supor que eu tenha, dentro do parênteses, uma multiplicação. Deixa eu ver aqui qual é o exemplo, né? Paramos no 8, vamos fazer o exemplo 9 agora. Exemplo 9. 2 vezes 5 elevado a menos 4, certo? E aí como é que fica isso aqui, ó? Vamos multiplicar pelo expoente daqui, certo? E também pelo expoente daqui. Professor, mas não está aparecendo nenhum expoente aqui. Olha, quando não tiver nada, você admite que o expoente é 1, certo? O expoente é 1. 5 elevado a 1 e 2 elevado a 1. Então, vamos lá. O primeiro lá, 2 elevado a 1. Então, você vai ter menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4. Então, vai ficar 2 elevado a menos 4. Aí, vezes, segunda parte, menos 4 vezes 1 daqui do expoente, que está escondidinho, né? Vai continuar também menos 4. Então, você tem 5 elevado a menos 4. Certo? Isso aqui também valeria, gente, se tivesse mais de dois números aqui, certo? Dentro do parênteses, né? Se fossem 3, 4, 5, não importa. A potência ela vai multiplicar o expoente de todo mundo, certo? Muito bem. Assim como na divisão agora, olha. Vamos supor que eu tenho assim. 7 dividido por 2 elevado a menos 3. Ok? Vamos supor, para ficar melhor aqui, né? Que aqui dentro eu tenha esse 7 esteja elevado a menos 2 já. Menos 2. Deixa eu melhorar isso aqui que ficou feio. Eu tenho 7 elevado a menos 2. E esse 2 aqui está elevado a 5. Certo? Quando eu fizer o chuveirinho aqui, ó, menos 3 vezes 5, né? Vou fazer. E aqui eu vou fazer menos 3 vezes menos 2. E aí como é que ficaria isso? Ó? 7
vezes menos 3. Vou fazer aqui, menos 3 vezes menos 2. Menos 2, né? Aí, ó, dividido por 2 elevado a 5 vezes menos 3, certo? Olha, menos com menos, né? Na multiplicação, vocês sabem, isso aqui é menos, ó. Menos, aqui é menos. Menos com menos na multiplicação dá mais. Então, ficaria 7 elevado a 6 dividido. E aqui, 5. Como não tem sinal nenhum, você admite que ele é positivo, certo? Ele é positivo. Mais com menos na multiplicação é menos, né? E você vai ficar com 2 elevado a 15. Positivo. Certo? Muito bem. Exemplo 10. Vamos fazer agora com 3 números, ó. 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 4. Vou dar aqui menos 2 aqui. Tudo isso elevado a 2 positivo. Olha só. O expoente você vai multiplicar por todo mundo lá dentro, certo? Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 2 vezes 5 dá 10, vezes 2 vezes menos 2, né? Esse 2 aqui está positivo, ó, mais com menos dá menos. Então, você vai ter 3 elevado a menos 4, certo? 2 elevado a menos 4, vezes, agora o último, né? 4 vezes 2, 8, você vai ter 7 elevado a 8, ok? Muito bem. Vamos parar por aqui nesse vídeo. No próximo a gente vai começar vendo as propriedades das potências com expoentes fracionários, ok? Então até a próxima e até lá.